tempo eu não gravo aqui, eu sentada maquiada neste canal. Olha só que linda. Não tô, né, toda cagada. Hoje vim aqui para falar sobre um tema diferente. Rei Leão. Tava vendo a blusa? Dia 18 de julho de 2019, finalmente chegou aos cinemas o live action de Rei Leão, que você pode aí discutir se é um live action ou não, mas enfim. Não é. É como é chamado. É uma simulação de live action. Ah, é um filme do Rei Leão, É que não é um desenho. Pronto. Isso. Rei Leão fez parte da infância de muita gente, né? Inclusive da minha. Foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema. Voltei agora pro cinema pra chorar que nem uma criança, né? Eu nunca chorei tanto na abertura de um filme. O solzinho apareceu, eu já tava... Chorei o filme inteiro, praticamente. E só pra avisar, né? Esse vídeo vai ter alguns spoilers, porque eu vou falar de detalhes de cenas. Não vai ter spoiler sobre a história, porque a história é a história do Rei Leão. Não tem muito o que mudar. Mas se você não quer estragar a experiência de assistir o filme no cinema, corre pro cinema, assiste e depois volta aqui e assiste esse vídeo. Mas já deixa o seu likezinho, ó, pra ficar lá separadinho, ó, pra você lembrar de assistir. Enquanto isso, você assiste esse vídeo aqui, ó, que também é sobre cinema e tem tudo a ver com gatos. Sim, então você que vai assistir até o final também deixa o like. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Vocês que me conhecem sabem que eu não sou crítica de filmes. Portanto, este vídeo não é uma crítica ao filme, que não faria sentido nenhum. Mas temos um filme protagonizado pelos grandes, felinos, maravilhosos leões. E é um filme que tem muito realismo. Eu fiquei encantada com isso. Eu achei incrível o trabalho de estudo de comportamento para fazer esse filme. Todas as críticas que eu vi sobre o filme são críticas severas sobre exatamente o realismo do filme. Por que a Disney optou por fazer animais tão reais e que perdia um pouco da humanidade ali, né, do animal, da antropomorfização Isso. do animal, que a gente costuma ver, né, quando existem filmes que usam animais. Só que eu, como estudante de comportamento animal e principalmente dos felinos, eu fiquei encantada como eles usaram o comportamento natural dos animais para expressar sentimentos, para agregar valor ali àquelas cenas ao que estava acontecendo ali. E aí é por isso que eu estou aqui, é para comentar exatamente sobre o comportamento natural dos animais e como isso ornou com o filme. A crítica mais comum que eu vi nos vídeos e nos textos que eu li foi a escolha da Disney de não antropomorfizar os animais. Essa palavra é muito difícil de falar. É difícil. Ou seja, eles não deram características humanas para os animais, né? Expressões faciais que são reconhecidas por nós humanos. Então, uma cara de surpresa, então a gente levanta as sobrancelhas, ou um sorriso, ou quando a gente fica triste, a gente fica com a cara mais fechada e chora, né? Se você for lembrar do desenho original, o Simba tem um momento que ele chora, tipo, sai lágrima do olho do Simba. Isso não acontece naturalmente. Animais não possuem as mesmas expressões que a gente, porém eles possuem sim expressões que fazem parte da emoção dele. Então muita gente sentiu que estava assistindo no cinema um documentário do Animal Planet, porque os animais são completamente reais, assim, se você não sabe que é computadorização ali, tu se engana mesmo. Isso já é um sucesso do filme, porque para conseguir esse nível de animação, de modelagem 3D, é porque tá excelente. Money. Eu, particularmente, né, amo documentários do Animal Planet, então eu não achei isso ruim. Só que, quando eu fui assistir o filme pela segunda vez no dia seguinte, eu optei por assistir o filme dublado pra ter a experiência... Em português, o filme é todo dublado. Tá, dublado em português. Pra ter a experiência do filme em português, né? Porque o desenho original eu sempre assisti dublado, né? Em português. Ai, Senhor Jesus, Mr. Literal aqui.
E o cinema tava lotado de criança. Eu percebi que para as crianças o filme não foi tão interessante assim, porque não tinha nenhum chamariz infantil ali. A história de Rei Leão já é uma história densa, já é sombria, já é pesada, tem muita política na história. E quando tira os coloridos e os números musicais e aquela coisa toda, pra criança, eu acho que ficou um pouco chato. Tanto que uma criança na sessão de cinema, na hora mais tensa do filme, que o Mufasa morre e o Simba tá lá chorando, pai, vamos pra casa, todo mundo fungando. E aí me vem a criança e grita no cinema: eu quero ir embora, esse filme é chato. Eu ia ficar muito chateada se aquela fosse a minha primeira vez assistindo o filme, porque ia estragar completamente a experiência do meu filme. Porque eu tava lá chorando, mas morreu, assim, tá órfão agora. E aí vem a criança e manda essa. Mas também a primeira vez que a gente assistiu foi legendado e a última sessão do cinema. A última sessão do cinema. Essa foi dublada de tarde. Eu realmente acho que esse novo Rei Leão, ele não é muito pra criança, mas é óbvio que tem alívio cômico no filme, né? Temos Timão e Pumba, os melhores personagens ever. Só que nesse caso, as hienas, que também eram alívio cômico no desenho, elas dessa vez são bem mais reais, bem mais sombrias, eu achei. Sensacional. Nossa, mãe. Bom, mas vamos logo fazer a análise do comportamento dos principais animais que aparecem no filme. Pra entender o que faz sentido e o que não faz sentido dentro da história, né? Obviamente que pensando que é uma história onde animais têm uma organização social, eles respeitam o ciclo da vida, eles falam, eles cantam e essas coisas, né? Que não acontece. O rei apresentando seu filho, tipo, isso não existe Óbvio. Na savana. E todos aqueles animais ali juntos, se curvando pro novo rei, também aquilo seria impossível, porque viraria uma chacina ali. Porque tem presas e predadores ali, tipo, todo mundo ia começar a se matar, o leão ia pular daquela pedra, ia pegar o cervo, ia ser assim. Cervo não tem cervo na savana, é um antílope. Ia ser maravilhoso, assim, já ia começar, tipo, filme de terror. Tinha um menino do meu lado, na sessão dublada, que ele, toda hora que o Simba entrava em perigo, ele ficava, meu Deus, o Simba vai morrer. E aí a mãe, o Simba não vai morrer, menina, ele é o personagem principal. Vamos começar então a falar sobre o Rafiki, que é um personagem incrível e que muita gente acha que ele é um babuíno. Porém, na verdade, ele é um mandril. Os mandris se destacam por serem mamíferos muito coloridos, o que é bem raro, já que a gente vê muitos animais coloridos quando são aves, peixes. Porém, o mandril ele tem uma coloração azul no nariz, também uma coloração vermelha. O pelo dele é um pouco esverdeado e ele tem o bumbumzinho lilás. O habitat deles é na África Central e eles são onívoros. Eles vivem em bandos muito numerosos, porém, quando os machos atingem a idade de 6 anos, eles são expulsos desse bando e eles só retornam nas épocas reprodutivas. Então, tipo, pela natureza aí a gente encontra os machos vivendo sozinhos. E os seus principais predadores são os leopardos. No filme, o Rafiki está maravilhoso, ele tem um olhar muito expressivo, porque o rosto do mandril, ele é meio duro, o rosto. Então ele não tem muita expressão mesmo. Porém, o olhar do Rafiki tá, tipo, praticamente humano, né? Porque ele é um primata, então ele tem os olhos muito parecidos com os olhos humanos. O filme dá muita ênfase pro olhar dele, você percebeu isso? Sim. Dava muito zoom ali no olho dele e você sentia exatamente o que ele estava querendo passar. E o Rafiki, ele não tem muitas falas nesse novo filme. Ele fala muito em, eu não sei qual é a língua, mas é alguma língua africana. E ele é uma espécie de guia espiritual, né? Então ele tem esse ar meio misterioso ali, a gente não sabe muito bem ali o que tá se passando na cabecinha louca dele ali. Ele tá maravilhoso. E ele mora naquela árvore, né, icônica do filme também. Isso faz sentido pra espécie dele, já que machos vivem a maior parte da vida adulta sozinhos, isolados. Agora vamos falar sobre o Timão. Timão é um suricato. Eles medem cerca de meio metro e pesam menos de 1 quilo. São muito
neném. E entre os seus principais predadores está a hiena. Eles vivem em colônias super organizadas com cerca de 40 indivíduos. Eles se alimentam de larvas, borboletas, anfíbios, mas as suas caças preferidas são escorpiões e cobras najas. Sério? É sério isso. Porque os suricatos, eles são imunes aos venenos desses animais. Então, as cobras najas, ao mesmo tempo que elas são predadores deles, porque elas podem conseguir matar e comer, porque eles são pequenininhos, também podem virar o alimento deles. E eles adoram, tipo, eles procuram esses animais para lutar com eles. Eu, particularmente, amaria ver alguma cena no filme do Timão pegando um escorpião, uma cobra, tipo, seria muito badass do Timão, sabe? Mas não rolou, ele só comia os grude mesmo. Mas ele ensina tanto ao Pumba como ao Simba a comer larvas, né? Aonde achar as larvas, a como comer, como que a larva é viscosa, mas é gostosa. E isso só faz sentido mesmo para a realidade do Timão. Porque ele come essas coisas. Os suricatos são animais muito ágeis e inquietos. E isso ficou muito bem representado nesse novo Timão. Porque ele não para quieto um segundo. Na primeira cena dele, enquanto ele tá falando, ele se coça, ele caça ele vê uma borboleta, ele pega a borboleta, ele sobe no pulmão, no pulmão. Ele sobe no pulmão. O Timba sobe no pulmão. Ele sobe no Pumba, ele cata o Pumba, ele sobe no Simba, ele cata o Simba, tipo, ele não para um minuto com aquela mãozinha. Aí quando ele para, ele fica em pezinho assim. Ai, O Timão no desenho original, ele tem os braços antropomorfizados. Uhum. Ele faz expressões, tipo, ele fala e ele faz assim. Um suricato não faz, mas o suricato ele não para um segundo. É tipo, ele é um animal meio com déficit de atenção, assim. Então, hiperativo. E assim, pra mim, particularmente, ó, aqui está Timão. Eu acho o Timão da vida real bem mais fofinho do que o Timão do desenho. Adoro você, amigo, mas o Timão do filme, ele é mais fofinho. Agora eu preciso destacar a parte maravilhosa onde o Timão começa a cantar Be Your Guest, que é uma música de Bela e a Fera, na hora de distrair as hienas pro Simba e a Nala irem lá pegar o trono. Essa pra mim foi o ponto alto do filme. Fiquei, meu Deus do céu! Agora vamos falar sobre o meu personagem favorito, que é o Pumba. O Pumba seria um javali. Porém, por conta da localização, os javalis africanos são chamados de facoceiros. Porque os javalis, eles estão distribuídos no mundo todo. Praticamente, não no mundo todo, mas tipo, em muitos lugares. Os javalis africanos são chamados de facoceiros, entendeu? Os javalis se alimentam de pasto, raízes e tubérculos, e não de larvas viscosas, mas gostosas. Então não faz sentido o Pumba viver com o Timão, eu já ia falar Timba, não faz sentido ele se alimentar junto com o Timão. Eles possuem um par de presas que servem tanto para defesa como para escavação, já que eles se alimentam de raízes e tubérculos, né? Os seus principais predadores são os leões e os leopardos. Então, Pumba, vivendo com Timão, comendo larvas e tendo um amiguinho que é um leão, não faz sentido. Mas explica o medo dele quando viu. Sim, porque ele já fica tipo, meu Deus, um leão, ele sai correndo, ele vai crescer. E aí, tipo, mas ele é um leão pequenininho, vai ser legal. Quando ele ser grande, ele vai proteger a gente. E aí a gente pode dar o nome dele de Fred. Muito bom. Mas a gente vê também depois a Nala tentando caçar o Pumba. Porque isso sim faz sentido. Os machos dos javalis vivem sozinhos e disputam as fêmeas em combates violentos. Porém, se você for colocar no YouTube briga de javalis, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Porque eles são muito engraçadinhos, eles são cabeçudos e com as perninhas pequenininhas, e aí eles ficam tipo se dando umas cabeçadas. Assim. Eu achei a coisa mais engraçada do mundo. Mas eles morrem. Não, eles não se matam. Ah, tá. Susto. Não, eles não se matam. São combates violentos porque
eles são muito fortes, né? Eles são muito musculosos. Eu vi muita gente criticando o visual do novo Pumba, falando que ele não tem carisma, porque um javali de verdade é um bicho feio. Gente, não é. Eu acho que justamente por eles terem esse cabeção e essa bundinha magra e essas perninhas finas, e aí eles andam meio saltitando. Ai, é muito engraçadinho eles. E apesar da aparência, o Pumba continua tendo aquela personalidade incrível que a gente conheceu no desenho original. E no filme a gente ganha o bônus de ver o Pumba filhote e o empoderamento dele contra bullying quando chamam ele na versão em inglês chamam ele de gordinho, né, de chubby. E ele fala, não, chubby não. Na versão em português chamam ele de porco. E tipo, javalis e porcos são animais diferentes. Então, muito diferente. Então, o javali, ele não admitiria ser chamado de porco. Apesar dessa amizade do Timão e do Pumba na natureza ser praticamente impossível, no filme eles deram aquele show de sempre e arrancaram as principais risadas do público. E as hienas também foram alvo de muitas críticas nesse filme. Eu particularmente não entendi por quê, porque eu amei as hienas. A hiena retratada no filme é da espécie hiena malhada. Elas se organizam em grupos de 40 a 100 indivíduos e elas são lideradas por uma fêmea. Girl Power. E as fêmeas são maiores que os machos. As hienas são exímias caçadoras. Elas possuem o coração grande, que representa cerca de 1% do peso corporal delas. Gente, isso é muito. Pra você ter noção, o coração do leão, se eu não me engano, representa 0,45% do peso corporal dele. Esse coração grande dá muita resistência para elas na hora da caça. Elas são caçadoras maratonistas, então elas correm muito em grupos, né? Elas caçam em bando, fazem aquela presa correr desesperadamente, vão cercando ela até essa presa se cansar, cair e aí elas atacam. A fama que elas ganharam de carniceiras e ladras é bem injusta, porque toda essa movimentação da caça delas, já que é tipo um grande evento, né, são 50, 60 hienas correndo atrás de uma zebra, chama a atenção dos leões. E aí, o que os leões fazem? Eles ficam ali nas presas, estão ali cansando a minha presa. Quando a presa estiver cansada, eu dou o bote. E aí, o leão vai lá, mata a zebra, começa a comer a zebra, e aí as hienas ficam tipo, foi a gente que cansou ela aí. Só que as hienas, elas têm uma proporção ali de como elas podem vencer um leão. Então, uma proporção de 1 leão para 20 hienas, o leão vence as hienas. Mas se você tiver um grupo muito grande de hienas e um leão só, o leão pode ser morto pelas hienas. Então, o que elas fazem naquele momento? Elas começam a dar aquela risada delas, né, que é o som de comunicação entre as hienas, que é como elas chamam outras, e aí começa a aparecer mais hiena, mais hiena, mais hiena. E aí aquele leão que roubou a zebra cansada delas, começa a ficar tipo, eita, não vai dar certo isso aqui. E aí elas começam a ir pra cima do leão, aí espanta o leão e pegam a zebra. E aí os pesquisadores que ficam lá, botando as câmeras lá escondidas nas árvores, olhando, começaram a interpretar errado a situação. Interpretaram que o leão caçava a zebra e as hienas roubavam a zebra. Só que, na verdade, era o leão que estava se aproveitando da presa cansada das hienas. Então, é uma rixa milenar ali que existe entre hienas e leões. E uma coisa que eu sempre achei incrível na história de Rei Leão foi usar essa rixa para justificar ali a questão política de vamos tomar o trono do leão e as hienas são, tipo, os soldados, sabe? Tipo, é incrível. Ah, e uma outra curiosidade. A mordida da hiena é muito forte e é capaz de quebrar ossos. Então, quando você vê no filme elas dando aquelas mordidas na bunda do leão, aquilo ali deve doer pra caramba. E aí parece que, tipo, não tá nem fazendo nada, porque, tipo, os dentes são meio arredondados, então não fura a carne, mas causa uma lesão lá dentro. No desenho original, as hienas também são um alívio cômico, principalmente a hiena Ed, que ela fica se mordendo e ela é bem louca. No filme agora, eles modificaram esses personagens, eles inclusive mudaram os nomes. Ainda existe a Shenzi, que é a hiena que representa a hiena
líder, né, daquele grupo. Mas as duas hienas principais ali também, elas mudaram o nome, eu não lembro o nome dos personagens. E eles não são tão engraçados assim. Eles também têm um alívio cômico, porque uma das hienas, ela não tem muita noção de espaço. É muito engraçado. Mas eles são animais mais sérios, muito mais sérios, em comparação às hienas do desenho original. Como o filme tem essa pegada mais realista, mais sombria, as hienas ficaram assustadoras. A questão de realismo, né, da aparência delas, eu não tenho nem o que comentar. A primeira cena, né, quando o Simba e a Nala vão pro cemitério de elefantes e as hienas aparecem pela primeira vez, então começa aquelas risadinhas, né, que é o som delas, que na verdade elas estão chamando mais hienas, tipo, olha, chegou 2 leões aqui, filhotes, pra a gente caçar. Então, venham hienas. E quando a Shenzi aparece, ela aparece no escuro com o olho brilhando e aí ela vem vindo pra luz e, nossa, é arrepiante, assim. É um filme de suspense ali. E uma coisa que eu achei incrível é que tem uma hora nessa mesma cena que a Shenzi, ela dá uma risada irônica. E essa risada é uma risada humana mesmo, da atriz que tá dublando ela. E é diferente da risada, né, das hienas. E isso no desenho original não era muito usado. A risada delas era a risada da hiena, entendeu? Naquela batalha final entre as leoas e as hienas, eu achei incrível como eles respeitaram a forma como cada animal ataca o outro. Então, as hienas, elas atacam mordendo os flancos do animal, que o que elas estão tentando fazer é fazer uma fratura nas pernas, né, na bacia do animal, para prejudicar o deslocamento desse animal. E aí fica mais fácil ela conseguir matar aquele animal. Já os leões não. Os leões, eles atacam pelo pescoço, porque a intenção deles é pegar a medula e paralisar aquele animal, quebrar o pescoço, e aí aquele animal paralisa total e morre logo de uma vez. E quando as hienas começam a fugir lá no final do filme, né, quando dá aquela reviravolta e os caras falam, aí ferrou, minhas aliadas foram embora, agora eu tô sozinho aqui, faz total sentido, porque mesmo as hienas estando em maior número, existe aquela proporção, né, de leões para hienas, então elas não iam vencer aquilo ali, elas estavam perdendo, então elas vão embora. E esse é um fato crucial para a queda do governo do Scar, né? Porque quando ele vê que as aliadas foram embora, ele se vê obrigado a lutar com o sobrinho e ele já é um leão mais velho. A gente vê que o Scar, ele é um leão todo ferrado, né? Ele é magro, a juba dele é mais... não é tão saudável assim, porque ele não é um leão dominante. E aí ele tá lutando com um leão jovem, forte, obviamente que ele ia perder. E aproveitando esse gancho, vamos falar sobre os grandes protagonistas desse filme, os leões, os felinos maravilhosos, incríveis, Deus. Mas não antes de você deixar o like nesse vídeo. Sim. E se inscrever no canal se você tá chegando aqui agora. Com certeza, porque eu fiz bastante pesquisa, né, gente? Porque assim, eu não estudo comportamento de javalis, suricatos e hienas, tipo, no meu dia a dia. Vale joinha, não vale? Então agora vamos falar sobre o leão, que agora eu entendo um pouquinho mais. O leão, ele é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre. Sabia que o tigre é maior que o leão? Não. Os leões são os únicos animais que possuem juba. E existem várias teorias do porquê que ele possui essa juba. A teoria mais aceita é que ela faz com que o animal pareça maior e mais intimidador. Porém, existe uma outra teoria também de que a juba serve para proteger a região do pescoço, já que é a região onde os leões atacam. Então, quando eles atacam um ao outro, eles também vão no pescoço. E o fato deles terem ali uma camada grossa de pelo protege a pele. Se você for ver, existem várias espécies de leão. E cada espécie tem uma juba característica. Então, tem leões que quase não têm juba. E leões que têm juba muito grande, que se estendem até a metade do dorso. Então, essa questão dele precisar parecer mais ameaçador, eu acho, assim, na minha humilde opinião, eu acho que não faz tanto sentido. Também existe uma observação de que nos locais mais quentes, os leões têm menos juba e nos locais que são menos quentes, né, porque estamos falando da África, o animal tem mais juba. Então,
tem aí todas essas questões. Até hoje os cientistas aí, os pesquisadores, não bateram o martelo final, tipo, por que que o leão tem juba? Só sabemos que ele tem. Eles vivem em bandos de 5 a 40 indivíduos, onde as leoas são responsáveis pela caça e pelo cuidado dos filhotes. Os leões são responsáveis pela proteção daquele território. Eles precisam ingerir cerca de 5 quilos de carne por dia e passam 16 a 20 horas por dia repousando para poupar energia para a próxima caça. Logo, o Simba não conseguiria sobreviver com o Timão e o Pumba comendo apenas grude. Porque não dá. Imagina, 5 quilos de carne em grude, em larvas, por dia. Ia dizimar a população Os leões se comunicam por uma variedade de vocalizações, incluindo o icônico rugido, que pode ser ouvido a uma distância de 8 quilômetros e serve apenas para anunciar a sua presença. Tipo, oi, estou aqui. Que existem histórias de pessoas que ficaram surdas com um leão perto rugindo. Tem a estimativa de quantos decibéis tem? Ah, isso aí, eu não cheguei nesse nível de pesquisa, não. E os leões também se comunicam entre si através de cabeçadas e lambidas muito fofas. Você fica, ai, gatinhos, só que eles podem te matar. Logo no início do filme eu fiquei encantada com a comunicação através do olhar do Mufasa. A gente que é gateiro sabe que os gatos se comunicam muito pelo olhar, né? E a gente vê isso no olhar do Mufasa durante toda a participação dele no filme. Na hora da apresentação do Simba, a gente não vê o abraço do Mufasa com o Rafiki, porque isso não faz sentido, animais não se abraçam. Mas existe uma forma de saudação onde o Rafiki coloca a mão na testa do Mufasa. Não existe um sorriso de orgulho, de pai orgulhoso, tipo, ai, esse é meu filhão. Mas você consegue perceber esse sentimento pela postura do Mufasa, pelo olhar do Mufasa, pelo olhar da Sarabi, que é a mãe do Simba. É incrível, tá incrível toda essa linguagem corporal deles ali, de esse é meu filho, ele vai ser o rei. As cenas de caça. Incrível, gente. Vejam esse filme e aprendam, tipo, incorporem os Zazu e brinquem com seus gatos. Porque a cena do Scar, ele tá caçando rato, né? E aí o Zazu chega pra brigar, tipo, porque você não foi na cerimônia, e ele vai caçar o Zazu. E é incrível como ele faz isso. O estudo de comportamento, de linguagem corporal de um leão caçando, tá incrível, tá incrível. As cenas do Mufasa ensinando o Simba a caçar, o Simba neném, e escondido, e balançando a bundinha pra caçar, é a coisa mais linda e mais maravilhosa, sem defeitos. E um detalhe incrível, quando o Mufasa chega pra falar com o Scar, ali logo depois da primeira cena, o Mufasa chega e começa a falar, né, irmão, por que você não foi lá? Aí ele solta o Zazu e ele começa a se esfregar nas pedras. E ele se esfrega nas pedras, e depois ele deita e começa a se limpar. Isso é uma forma de ameaça. O Mufasa está chegando e o Scar marca o território dele e fala, essas são as minhas pedras. Então é uma forma muito sutil de já avisar para o público que o Scar, ele não gosta de ser o vice ali, né? Ele tá ali de favor. O irmão, ele permitiu que o Scar ficasse ali no harém dele. Então fica aí, a gente não briga, mas o Scar não tá feliz em não ser o rei, porque ele acha que ele tem direito ao trono. Então essa forma dele se esfregar ali é uma forma muito sutil e que faz muito sentido dentro do comportamento dos animais, de um meio que falar, ameaçar ali o outro. Quanto à questão das vocalizações dos leões, eles arrasaram. O rugido do Simba, filhote, é a coisa mais fofa do mundo, que parece um miado. E realmente, alguns sons dos leões filhotes parecem muito com miados roucos de gatos. Se você for parar pra pensar, você lembra do miado do Quindim, que é rouco, e lembra do rugido do Simba. É quase a mesma coisa. Eu tenho um leãozinho.
casa, rugindo, meu Deus. E até mesmo durante algumas falas, né, da dublagem, existem vocalizações acontecendo. Então, o leão tá falando, mas ele tá fazendo algum rosnado, ou algum ronronado, ou dá um miadinho ali, e isso é incrível, porque a vocalização também faz parte da comunicação entre os leões. A gente tá botando os leões para falar, porém eles continuam com a vocalização deles. Essa questão dessa vocalização junto com a fala eu percebi mais no áudio original. Na dublagem em português, parece que eles perderam um pouco dessas vocalizações. Porém, se você for assistir em inglês, você vai perceber isso. E a linguagem corporal, né, gente? A forma como as orelhas se mexem, a forma como o rabo se mexe, como que eles demonstram medo, como que eles demonstram que eles estão atentos. Tá tudo muito incrível, tá tudo muito perfeito. E é daí que vem a sensação de que você tá assistindo o documentário do Animal Planet. Uma cena que foi meio que estendida nesse novo filme é a fuga da Nala da Pedra do Rei. Essa cena é incrível, ela acontece à noite, a Nala toma a decisão de sair pra buscar ajuda, porém tem o Scar ali, que é uma ameaça, e todas as hienas que estão ali em volta e que podem atacar ela por ela estar fugindo. Então ela tá super acuada, agindo sozinha e tentando ali fugir. E nessa hora, o Scar, ele sente, né, pelo olfato que alguma coisa está acontecendo. Existe ali um cheiro diferente. E aí o Scar começa a se movimentar e começa a cheirar e tentar entender o que está acontecendo. E é incrível, gente, porque nessa hora o Scar, ele para assim, ó, expondo o órgão vomeronasal. É maravilhoso. Você percebeu isso? Uhum. É maravilhoso. Nisso o Zazu chega, né? E distrai o Scar pra Nala conseguir fugir. E toda a tensão dessa cena, de como a Nala tá primeiro na defensiva e atenta, e quando o Scar chega muito perto dela, ela já muda a expressão corporal para uma expressão de ataque, né? Porque se ele vier, eu vou atacar. Pra mim foi incrível, maravilhoso. E o que falar das brigas, né? Entre os leões. É muito tapa na cara, é tudo em slow motion, tem fogo em volta, é incrível. Todo mundo briga com todo mundo, porque o Scar briga com a Sarabi, o Scar briga com a Nala, o Scar briga com o Simba, e o Simba briga com as leoas, com as hienas, as leoas brigam com as hienas, é aquela coisa maravilhosa. E como eu já comentei, né, toda a questão de como os animais se atacam tá muito perfeito. E tem a briga do Simba e da Nala também, né? Antes do Can you feel the love tonight? E é engraçado observar como leões brigam entre leões, porque a briga é muito parecida com a briga de gato. Só que tem uma pequena diferença que eles pesam, tipo, 194 quilos. Então, tipo, uma patada na cara é, tipo, muito mais forte, muito mais bizarro, tem um poder destrutivo muito maior. Porém, a forma como eles se movimentam ali, se você for parar pra observar, você olha, assiste Rei Leão, depois assiste uma briga de gato dentro da sua casa. Meio que parecido. Mas se você tiver com briga dentro de casa, só fazer o quê? Assiste esse vídeo aqui. Ou manda e-mail pra consultoria comportamental. Sim. Só que o que é engraçado é que como eles pesam 194 quilos, né, os movimentos são mais lentos, né, tipo, é muito peso ali, então a coisa é meio graciosa ali e meio que em câmera lenta mesmo. Os gatos em casa são pequenos, eles são leves, eles são ágeis, então quando eles brigam, vira aquela coisa assim, aquela coisa desesperada, que é muito rápida e que é bem assustador, porque assim, uma coisa é você ver briga de gato dentro de casa, outra coisa é você ver briga de gato de rua. É bizarro. Só que na real as duas brigas, né, tanto leões como gatos com gatos, podem ser mortais. Então, as duas brigas são muito tensas. Você pode ter assistido o filme, ter assistido algumas críticas e ter concordado com muitas coisas, porque pode ter achado que o filme perdeu um pouco da sua mágica por não ter os grandes números musicais super coloridos. Ou você pode ter feito como eu, que conseguiu sentir toda a mágica da Disney em um filme completamente realista, mas que teve um trabalho incrível de estudo de linguagem corporal, de expressão facial de animal,
para conseguir representar todo o sentimento que a história traz. O visual do filme é tão lindo que eu sinceramente não senti falta de hipopótamos fazendo uma pirâmide pro Simba gritar que o que eu quero mais é ser rei. Ou das hienas marchando enquanto o Scar canta Be Prepared, como se fosse um exército nazista. Aliás, a música do Scar, também vi muita gente falando mal da música do Scar, que não é a mesma coisa. Toda a própria personalidade do Scar, que ele virou um animal, ele teve uma personalidade mais sombria, mais séria. E o que faz todo sentido com o Scar, gente. O Scar, ele é um animal, tipo, machucado, ele é rancoroso, ele matou o próprio irmão. Então, tipo, não tinha muito porquê dar um senso mais cômico ao Scar. E a música do Scar, né, o Se Preparem, é incrível como eles fizeram um discurso de ódio ali, né, um discurso de revolução, de vamos lá e vamos matar o rei e pegar o trono e fazer o que a gente quiser em forma de música. E as hienas, elas só foram concordando e fazendo o coro ali. Não precisou daquela coisa toda do fogo verde e de todo aquele número musical para representar o que eles estavam planejando ali. Não esquece de comentar aqui o que você achou dessas curiosidades sobre esses animais, se você aprendeu alguma coisa hoje, se você achou interessante. Talvez se você quer que eu faça sobre alguns outros filmes aí, porque existem muitos filmes com animais, né? Tem Mowgli, só veio esse agora na minha cabeça. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque eu mereço, né, gente? Foi meu retorno aqui a este cenário, eu maquiada. E se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E não esquece, óbvio, de seguir a gente nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Por exemplo, quem estava me seguindo já viu os meus stories no dia que eu fui assistir o filme de Rei Leão. Então já me segue pra você não perder próximos conteúdos exclusivos. Se você assistiu até aqui, comenta Hakuna Matata, Timão e Pumba. Quem assistiu o desenho da Disney? É, muito bom.